Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos fazer nossa primeira implementação na linguagem R do nosso curso de aprendizagem estatística. Então é o seguinte, eu estou trabalhando aqui com RStudio, que é uma interface mais interessante para a gente programar em R, tá? E é o seguinte, eu já deixei todo o código pronto aqui para a gente não perder muito tempo, tá? Porque quanto mais eu detalhar, mais longos vão ficar os vídeos e nós temos muito conteúdo para passar nesse curso, tá? Então esse curso não é um curso introdutório na linguagem R, mas de qualquer forma, pelo menos no começo eu vou tentar explicar os comandos com um pouco mais de detalhe. Esse comando library é para carregar essa biblioteca AER, tá? Que é uma biblioteca aí de econometria, tá? Eu simplesmente estou utilizando essa biblioteca, esse pacote, para pegar esse conjunto de dados aqui, tá? O R tem diversas bibliotecas que têm conjuntos de dados disponíveis, simplesmente com a finalidade de aprendizado, de forma que nós possamos pegar esses conjuntos de dados e aplicar os métodos adequados, tá ok? Então é basicamente isso que nós vamos fazer aqui. Eu coloquei aqui esse comando set.seed, que é para controlar a aleatorização, porque daqui a pouco nós vamos utilizar um comando para dividir os dados entre dados de teste e treinamento, e isso vai ser feito com o comando sample, que vai sortear algumas linhas dos nossos dados, e nesse sentido, se eu não controlar a aleatorização, eu vou ter resultados diferentes dos de vocês. Na prática isso não tem problema, mas é só para garantir a reprodutividade, tá? Isso aqui na prática, se você quiser, pode deixar dessa forma, tá? Mas para aprendizado eu acho que é interessante. Para carregar o pacote que eu vou usar esse comando data, tá? E o pacote que nós vamos usar é esse daqui, ó, US Consump 1993. Sobre o que é esse conjunto de dados? Eu posso dar um F1 aqui na frente, ou então colocar interrogação aqui, de forma que eu possa acessar algumas informações aqui no help sobre esse conjunto de dados. É um conjunto de dados sobre consumo nos Estados Unidos de 1950 a 1993. Tem duas colunas, uma coluna seria a renda, tá? E a outra seria o consumo. É um conjunto de dados, então, de séries temporais, né? Com duas respostas. Então, séries temporais bivariadas, né? Só que eu não vou trabalhar nada de séries temporais. Esse curso não é de séries temporais. Eu posso fazer um modelo linear para ver se existe aqui uma relação linear, um modelo linear, um modelo de regressão entre o consumo e a renda. Basicamente é isso que nós vamos trabalhar, tá? Inclusive, se você ver aqui embaixo, ele faz algo nesse sentido. Beleza, depois de fazer isso, nós vamos fazer o que? Esses dados aqui, ó, tá num tipo de dados do R que não vai ficar muito legal para a gente trabalhar a regressão com o comando de modelos lineares do R. Então eu vou passar isso para data frame, que é um tipo de dado aqui mais fácil da gente manipular para o nosso propósito, tá? Data frame é como se fosse uma planilha aqui no R, tá ok? Então eu criei uma variável consumo que vai receber o data frame US Consump 1993. É basicamente o mesmo dado que está aqui, eu só estou mudando o formato para facilitar a manipulação. Então aqui eu já vejo que está como data frame. Se eu quiser eu posso clicar aqui e ver esses dados, ó. Aqui eu tenho a renda e aqui o consumo, beleza? Será que tem uma relação entre consumo e renda? Vamos observar aqui com o nosso modelo. Então, passando aqui para a regressão linear simples, depois de carregar os dados, fazer um pré-processamento bem básico, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável TR que vai definir quais linhas das nossas 44 observações aqui de consumo e renda vão ser utilizadas para treinar o nosso modelo de regressão, tá? Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou pegando 0,75, por quê? Eu coloquei 80 aqui, mas depois eu mudei para 75. 75% das linhas eu quero utilizar para treinamento do modelo, só que para garantir aqui que vai dar um inteiro isso, eu estou arredondando aqui. Tá? Então sempre eu vou deixar esse round para não ter que ficar fazendo conta e tal. E aqui eu tô pegando o número de linhas do meu data frame consumo, tá? N-row é o número de linhas, tá? Então criei essa variável tr e aqui ele considerou 33 dados de treino, que seria aqui 75%, né, de 44, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o comando sample, qualquer comando no R. Se você der um F1 na frente dele, ele abre o help aqui e aí você consegue acessar algumas informações desse comando, né? Quais argumentos que você tem que entrar e quais os resultados, além de alguns exemplos lá embaixo, beleza? Então aqui para o comando sample,
o que a gente vai entrar basicamente? O que a gente quer sortear? Então, nesse caso, seria aqui o número de linhas que eu tenho da minha variável consumo e quantos sorteios que eu quero fazer. E esse terceiro argumento é se eu quero fazer sorteios com reposição ou sem reposição. Nesse caso, eu quero fazer sem reposição, tá? Eu não vou repetir as linhas, tá? Existe até uma técnica aí que a gente pode utilizar, e no futuro eu vou ensinar para vocês, que é o Bootstrap, que nós poderíamos considerar o sorteio com reposição, tá? Mas nesse caso, por enquanto, não. Então, vamos fazer aqui o sorteio. E aqui ele já sorteou, ó, quais linhas que ele vai considerar para treino, beleza? Ele sorteou 33 linhas, ficou um vetor aqui de valores inteiros, tá? Se você quiser ver aqui embaixo, é só digitar aqui no console treino que ele te mostra integralmente aqui os 33 resultados. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, uma variável que eu chamei de consumo.tr, que é o nosso dataset de treino. Eu vou simplesmente pegar aqui os nossos dados consumo, que tem as 44 observações das duas variáveis, e vou indexar aqui, ó. Quando eu coloco colchete, eu estou indexando. Antes da vírgula eu acesso linha, depois da vírgula eu acesso coluna. E vou selecionar só as linhas do meu vetor treino. Tranquilo? Então pronto, e logicamente ele vai manter o tipo de variável aqui, como o consumo era dataframe, o consumo TR também vai ser dataframe, ó. Aqui eu posso ver que está conforme a gente sorteou ali, ó, a linha 6, a linha 24, 19, ele mantém a ordem do sorteio que foi feito, tá? Isso não vai influenciar, a ordem não influencia no resultado da regressão não, tá ok? Então beleza, agora nós vamos fazer o nosso modelo de regressão linear simples. Eu chamei esse modelo de LM1, ele vai receber o resultado aqui desse comando LM, que é o comando que a gente vai usar sempre que a gente for trabalhar com modelos lineares, seja de regressão linear simples, ou modelo de regressão linear múltipla, ou regressão polinomial, tá ok? Então aqui basicamente o que eu quero fazer? Ó? Eu quero fazer um modelo do consumo em função da renda. Então coloco a variável dependente aqui primeiro, depois em função eu represento com o tio, tá? E a variável independente eu coloco aqui depois do tio. Então esse primeiro argumento é a fórmula, tá? Se você quiser, você pode colocar assim, ó, fórmula é igual a isso, tá? Mas eu tô acostumado a colocar assim, sem, mas tanto faz, é da mesma coisa. E aqui o data seria o nosso dataset, que nesse caso são os dados de treinamento, consumo.tr, beleza? Então vou dar um Ctrl Enter aqui, tá? Eu posso rodar dando Ctrl Enter ou então aqui em Run, e ele já fez o nosso modelo linear, e aqui em Summary eu posso ver esse modelo com mais detalhes. Sempre que eu dou um Summary com o nome do modelo aqui dentro, eu consigo ver aqui os coeficientes e o teste T para os coeficientes de regressão, tá? Então aqui ele me dá algumas informações sobre os resíduos, né? Como que tá os resíduos do meu modelo, né? O erro do meu modelo em relação aos dados de treinamento, é o mínimo, o máximo, o erro, a mediana, tranquilo? Pra gente ver como que tá distribuído o erro. Aqui eu tenho os meus coeficientes beta 0, que é menos 58,29, e o beta 1, que é 0,91. Como que eu utilizo isso aqui? Basicamente isso já é o meu modelo, então y chapéu vai ser igual a menos 58,29 mais 0,91 vezes income. Tranquilo? Basicamente o nosso modelo é esse. Cada modelo tem um erro padrão, né? Dividindo o coeficiente pelo erro padrão, eu tenho o valor T, e associado ao valor T, eu tenho um p-valor, tranquilo? Nesse caso aqui, a nossa constante, ela não foi significativa, isso não tem tanta importância, o mais importante para a gente aqui seria o coeficiente linear beta 1, que nesse caso foi estatisticamente significativo, tá? Porque eu tenho um p-valor bem menor que alfa, tá? Então, quanto menor for o p-valor, mais a significância. Geralmente a gente vai considerar um alfa de 0,05 como sendo o nível de significância. Então aqui, como o p-valor foi maior que 0,05, né, eu não considero significativo. Nesse caso aqui, ó, eu poderia considerar um p-valor bem menor que 0,05, né? Eu tenho uma significância bem considerável aqui da renda para explicar o consumo, tá? E aqui a gente já tem o r ao quadrado ajustado, tá? Que deu 0,9961, ou seja, 99,61% da variabilidade dos nossos dados de treinamento é explicada pelo nosso modelo.
Tranquilo? Se eu quiser, eu posso estimar também um intervalo de confiança para os coeficientes, ó, com esse comando confint. Então eu tenho aqui um intervalo de confiança para constante, que vai de menos 277 até 160, beleza? E um intervalo de confiança para renda, que vai de 0,89 até 0,93, beleza? Beleza, vamos fazer então alguns gráficos aqui para a gente visualizar o relacionamento aqui do consumo e da renda. Então aqui, ó, com esse comando plot, eu posso entrar basicamente com uma sintaxe próxima da que eu entrei aqui para o modelo linear, ó. Eu entro aqui com uma fórmula, né? Ou então poderia colocar x é igual income e y é igual expenditure, e poderia ser uma opção também de entrada, e entraria com os dados do mesmo jeito, né? E aí aqui alguns argumentos que eu coloquei para melhorar o gráfico. Aqui seria a cor que eu escolhi, o tipo de ponto que ele vai colocar e aqui o tamanho de cada ponto, tá? Isso é opcional. Beleza? Tá aí o gráfico. E agora, com esse comando addline, eu consigo adicionar a reta que foi estimada pelo nosso modelo LM1, tá? Selecionei uma cor aqui, defini uma espessura para essa linha também. Tranquilo? Tá aí bem próxima dos nossos dados, beleza? E aqui eu vou adicionar um grid que seriam linhas de referência aqui nos valores que a gente tem no eixo X e Y para facilitar a visualização, ok? Nós temos um outro pacote que é o pacote ggplot, que é um pacote gráfico muito bom, tá? Ele tem uma aparência melhorada e dependendo do tipo de conjunto de dados que você tem, é mais fácil plotar por ele, tá? Tem algumas opções interessantes, então vou trabalhar às vezes com ele também, mostrando para vocês sempre algumas opções disponíveis aí para depois vocês escolherem a mais interessante. Então eu carreguei o comando e aqui, ó, quando eu entro com ggplot, primeira coisa que eu vou entrar é o conjunto de dados com esse argumento data, tá? E depois aqui em AS, basicamente no ggplot, isso aqui significa a aesthetic, que seria a estética do gráfico. Então eu entro com a variável x e com a variável y, tá? Considerando o nosso data frame aqui, beleza? Tem que ser com o nome exatamente que tá nas colunas do nosso data frame. E aí eu vou entrar com outros argumentos no meu gráfico, tá? Isso aqui é só basicamente para definir o que é x e y e os dados. Então aqui eu vou entrar com pontos, né? Com esse comando geom underline point, tá? Então eu defino a cor e o tamanho do ponto aqui. E depois eu tenho um comando interessante aqui, ó, que é o comando geom underline smooth, que vai adicionar pra gente uma reta. E aí eu posso escolher o método, que eu escolhi o método LM, que é o mesmo que a gente está usando aqui, tá? E como que vai ser a fórmula? Y em função de x. Ele já sabe o que é y e o que é x a partir aqui da estética que a gente definiu em cima, tá? E depois de definir a fórmula, nós podemos escolher uma cor também opcional isso aqui, tá? E aí eu posso colocar um título no gráfico, um título no eixo X, no eixo Y, e aqui é um tema que eu adicionei, que eu gosto de usar, que tem um fundo branco, enfim, isso também é opcional, tá? Então vamos ver como que vai ficar esse gráfico. Primeiro eu carrego o pacote, agora eu rodo o gráfico, pronto, tá aqui o gráfico do ggplot, ele tem a função parecida com esse, né? O que ele tem diferente aqui? Eu tô vendo que além da linha de regressão, ele tem aqui um sombreado do nosso intervalo de confiança para o valor previsto. Isso é um resultado interessante a mais que o ggplot nos dá, tá? Se fosse fazer com base, eu ia ter que calcular esse intervalo de confiança e plotar, e ia dar um pouquinho mais de trabalho. Base que eu falo seria a função gráfica básica do R, tranquilo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com os dados de teste. Então, os dados de treino, vamos recordar aqui, ó, eu peguei consumo e considerei as linhas de treino. Tá? Então, consumo era o meu data frame completo. Então, peguei 33 linhas para treino, sobrou 11 para teste. Como que eu vou separar elas para teste? Eu simplesmente vou pegar o data frame consumo e vou tirar as linhas que eu usei para treino. Aí vai sobrar as de teste. Tranquilo? Então, quando eu coloco menos, o vetor treino sobra as linhas de teste, nesse caso está indexado aqui nas linhas, beleza? Então, vamos lá, o consumo.te, está aqui o nosso data frame, ó, com 11 observações, que foram as que sobraram aí do sorteio. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a função predict aqui do R, que é para fazer previsão de modelos lineares. Então, eu entro com o modelo linear, esse modelo a gente que criou aqui em cima, ó, eu dei o nome de LM1, e aqui eu entro com new data. O que seria isso? Os dados que eu quero fazer a previsão. Nesse caso, o new data
sempre tem que ser um data frame, tá? Poxa, por que eu preciso de pôr data frame se o meu dado de teste, o consumo.te, já é um data frame? Isso é uma coisa que às vezes no início a gente não entende muito bem, mas depois você vai praticando com R e fica claro que é porque quando eu seleciono só aquela coluna lá, que é o que me interessa aqui, ele deixa de ser um data frame, porque cada coluna do data frame é um tipo de variável. Nesse caso, as duas colunas são de variáveis reais, tranquilo? Então eu tenho que definir o data frame, definir a variável aqui que é a variável independente, tá? E puxar a coluna. Aqui é o nosso data frame, ó, sempre que eu coloco assim, ó, por exemplo, eu tenho esse data frame consumo.te. Eu entro com cifrão, eu posso selecionar uma das duas colunas, tá? Que nesse caso eu coloquei lá o income, tranquilo? Então é basicamente isso que está sendo feito aqui. Então ele vai fazer a previsão com esse modelo para todos os valores de renda desses dados de teste, beleza? Então tá aqui ResTest, se você quiser ver lá embaixo, é só dar um Ctrl V aqui no console, tranquilo? E aqui você vê as previsões, mas daqui a pouco a gente vai comparar isso aí com as observações, tá? De consumo. Mas antes vamos fazer os gráficos aqui, ó. Então eu fiz o gráfico com RBase aqui. Agora a diferença é que aqui, ó, eu estou plotando dados de teste, tranquilo? E aqui eu estou plotando o meu modelo que eu estimei com dados de treino. Então aqui a gente já está trabalhando de certa forma pensando em aprendizagem estatística. Eu peguei um modelo que eu estimei com outros dados e estou testando ele com dados adicionais, dados futuros ou dados de teste. Então de certa forma eu vejo que o meu modelo tem aparentemente aqui uma boa aproximação, porque esses dados aqui não foram considerados para estimar esse modelo, tá bom? Mas a gente percebe que é um modelo interessante aí nesse sentido de ter uma boa aproximação dos dados de teste, só que a gente vai calcular métricas para comprovar isso daqui a pouco, tá? E eu posso fazer o mesmo gráfico com o ggplot, só que aqui, ó, eu tive que usar alguns artifícios. Quando eu tô com os dados de treino, fica bem mais fácil, porque tanto os pontos quanto a estimativa do modelo foram feitos com o mesmo conjunto de dados. Aqui, como eu quero, ó, plotar os pontos de teste e o modelo que foi feito com dados de treino, eu tive que deixar aqui o ggplot sem nada, tá? É um artifício que eu sempre uso quando eu quero trabalhar com data frames diferentes no mesmo gráfico, tá? E aqui eu vou plotar os pontos com a estética do gráfico, sem precisar colocar os dados, eu já puxo as colunas direto, ó, consumo.te, que é dados de teste, é cifrão income, eu puxo X, e aqui consumo.te cifrão expenditure, eu puxo a variável dependente Y, tá? Então aqui eu estou plotando os pontos, aqui a mesma coisa que eu fiz lá, né? Método LM, a mesma fórmula, e aqui eu tenho que entrar com a estética, que lá em cima eu não estava entrando porque eu já tinha colocado aqui, ó. Então aqui eu tenho que entrar com a estética separadamente, porque eu tenho dois data frames no mesmo gráfico, um para treino e um para teste. O para treino é para estimar o modelo, o para teste é para plotar os pontos, tá? E basicamente é isso, eu espero que vocês entendam aí o que eu fiz. Então é um gráfico parecido, né? Só que aqui é o ggplot, aqui é com base R, beleza? ggplot eu acho que fica um pouquinho mais elegante. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver um pouquinho da performance do modelo 1, quando a gente utilizou ele com dados de teste. Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou criando um data frame com uma coluna, que eu chamei de OBS, que são as observações experimentais, que é a segunda coluna do data frame consumo.te, ou seja, dos nossos dados de teste, tá? E a segunda coluna desse data frame que eu estou criando, eu chamei de pred, que são os valores previstos, ou predicted, que vai receber res.test, que a gente gerou aqui em cima, tranquilo? São os valores previstos para os dados de teste. Então vamos gerar esse data frame que eu chamei de teste 1. Tá aqui, ó. E aqui você pode comparar o observado de consumo e o previsto pelo nosso modelo, né? Então a gente vê que tem uma aproximação muito boa, que 6.640 observado, 6.415, o nosso erro próximo de 25. E enfim, eu vou carregar uma biblioteca aqui, essa biblioteca Caret tem umas funções muito interessantes para aprendizagem de máquina, tá? Então vou carregar essa biblioteca. Lembrando, eu esqueci de falar isso no começo, se você não tem essas bibliotecas instaladas ainda, você tem que usar esse comando install.packages, por exemplo, aquela biblioteca lá em cima, AR, eu coloco o nome dela aqui entre aspas e entre parênteses, ou então a Caret, tá? E dou um Enter.
para instalar a biblioteca. Você só consegue carregar o pacote se você tiver a biblioteca instalada, beleza? Depois que eu carreguei aqui, eu posso utilizar esse comando default summary, que vai calcular algumas métricas para esse nosso data frame. Então ele considera que a gente tem uma coluna aqui que é de valores observados e outra coluna de valores previstos, tá? E aí nesse caso aqui, ó, ele calcula 3 métricas: a raiz da média dos quadrados dos erros, root mean square error, que deu 157,97, o R ao quadrado para os dados de teste, que deu 0,9965, quase, tá? Então muito próximo de 1, então ficou muito bom o nosso modelo, o ajuste dele em relação aos dados de teste. E o MAI, que é uma métrica que eu esqueci de passar para vocês, mas é a média dos desvios absolutos. Então eu pego os desvios entre os valores observados e os previstos, tiro o módulo ou o valor absoluto e depois eu calculo a média. Tranquilo? Então, MAI é essa métrica aí, que também é uma métrica utilizada aí para a gente avaliar a qualidade do nosso modelo. Quanto menor o RMSE e o MAI, melhor, e quanto maior o R ao quadrado, o R squared, melhor, tranquilo? Então o nosso modelo tem um bom ajuste considerando o R ao quadrado, tá? E aqui eu poderia, se eu quisesse, eu coloquei aqui o comando para acessar essas métricas separadamente, tá? Eu vou deixar comentado aqui, porque eu já obtive as 3 juntas, mas se vocês quiserem, esses comandos também são do pacote Caret, tranquilo? No futuro, quando a gente estiver avaliando mais modelos, aqui eu só estou trabalhando com um modelo de regressão linear simples, mas quando eu estiver trabalhando com vários modelos e for escolher o melhor, nós vamos trabalhar essas métricas aqui. Então, gráficos de resíduos. Aqui seria a avaliação da adequação do modelo. Vou tirar acento aqui, tio. Não gosto de colocar aqui nos comentários. Aqui é para plotar 4 gráficos em 4 painéis no mesmo gráfico, tá? Então, quando eu acesso esse comando plot LM1, tem 4 gráficos disponíveis aí, que são gráficos de resíduos. Aqui é resíduos versus valores previstos. O ideal aqui seria um padrão aleatório. Aqui eu estou vendo um padrão aqui de decrescimento depois de crescimento, como se fosse um padrão quadrático aqui, né? Mas o ideal seria ter aleatório. Pode ser que tenha um modelo melhor aqui que retiraria esse padrão, por exemplo, adicionando um termo quadrático, mas como eu estou falando de regressão linear simples aqui, eu não vou fazer isso por enquanto, tá? Aqui o gráfico de normalidade eu vejo um bom ajuste entre resíduos padronizados e quantis teóricos. Eu vou colocar um card aqui no vídeo para vocês acessarem um vídeo meu sobre gráfico quantil, que é esse gráfico aqui. Aqui eu tenho um gráfico que plota resíduos e valores ajustados, só que os resíduos padronizados, a raiz dos resíduos, do módulo dos resíduos padronizados. Então aqui, se eu tenho um valor maior que 2, talvez seria prejudicial, então poderia ser um outlier. Então aqui eu vejo que está interessante, não tem nada preocupante. Sempre as observações que tem resíduos maior, elas vêm marcadas aqui, ó, observação 44, 39, dos dados de treino, mas de qualquer forma na distribuição normal a gente tem sempre resíduos com valores mais baixos e resíduos mais altos, é próprio da distribuição normal, a gente tem mais probabilidade na média que nas caudas, por isso que a gente ficou esse padrão aqui. Aí aqui seria resíduos versus valores de alavancagem, que seria esse leverage aqui, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, deixa eu voltar aqui no gráfico de treinamento, um ponto muito isolado aqui, né, com renda muito alto e consumo muito alto, e todos os outros mais baixos para cá. Esse seria um valor de alta alavancagem, que aí se ele tivesse um deslocamento da linearidade, poderia ser um valor que deslocaria o nosso modelo um pouco, né, e afetaria os nossos coeficientes de regressão, a estimativa deles. Então poderia ser uma observação a ser considerada aí influente no sentido de ser um outlier talvez, e aí valeria talvez testar a remoção dessa observação e testar o modelo sem ela. No nosso caso a gente não tem esse problema, beleza? Eu fiz aqui também um teste de normalidade, aqui a gente já está vendo um bom ajuste, né? Mas o teste de Shapiro, eu posso testar a normalidade dos resíduos. Então, nosso modelo LM1 tem várias coisas que a gente consegue acessar dele. Por exemplo, se eu colocar um cifrão aqui, eu acesso coeficientes, resíduos, efeitos, eu posso acessar dessa forma, tá? Ou então posso acessar assim, se eu já souber, por exemplo, resíduos, que eu já sei o comando,
LM1, ele me mostra aqui os valores dos erros para cada ponto dos meus dados de treinamento. Qual que é o erro, ou seja, a diferença do observado e do previsto pelo meu modelo. É dos resíduos que eu tenho a pressuposição de normalidade, conforme eu disse no primeiro vídeo para vocês, que o erro tem que ser normalmente distribuído com média zero e variância sigma ao quadrado do erro experimental. Então vamos fazer aqui o teste de normalidade. Como p-valor é maior que alfa, eu não rejeito a hipótese de normalidade dos resíduos, tá? P-valor maior que 0,05. Eu fiz também aqui um teste de autocorrelação dos resíduos. Os resíduos devem ser não correlacionados, tá? Esse teste é o teste de Durbin-Watson. Aqui o p-valor deu maior que 0,05, então eu considero que a hipótese nula de autocorrelação é nula, tranquilo? Então basicamente é isso, pessoal, tá? Nesse vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Foi um vídeo mais rápido, mas também regressão linear simples é um assunto introdutório aí para aprendizagem de máquinas, tá ok? Então por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.